Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a essa série especial 70 mais 70 do Barcelos Tucunduva. Uma alegria poder estrear essa série e estar aqui. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Eu tive a alegria de participar ativamente do planejamento estratégico do Barcelos Tucunduva, justamente pensando nesses próximos 70 anos. E eu tenho a alegria de estar aqui com Eduardo Zangerolami, CEO do escritório, para a gente conversar um pouquinho sobre esses próximos 70 anos. Vamos começar falando do planejamento estratégico. Escritório, 70 anos. Sempre foi muito bem no mercado. Por que então fazer um planejamento estratégico? Bom, Renato, primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite de conduzir aqui esse bate-papo, acho que como um fechamento do planejamento estratégico que fizemos aí ano passado. Durante o ano, a gente fez 70 anos ano passado, né, de história, e obviamente que a gente começou tratando das comemorações, né? Vamos fazer festa, quais festas vamos fazer? O ano foi maravilhoso. Eu falei, gente, além de fazer festa, que acho que é muito importante, vamos trabalhar um pouquinho nos próximos 70 anos. Acho que é uma data, um marco importante para a gente também planejar os próximos 70 anos. Quem vive de passado é museu, vamos comemorar o passado e planejar o futuro. E nada como você aproveitar um momento que está tudo indo bem, a sociedade está bem alinhada, os indicadores financeiros estão indo bem, para sentar com calma e refletir no seu negócio. Esse foi o propósito do planejamento estratégico. E foi muito, muito gratificante, porque a hora que você para tudo, vai para uma sala por alguns dias focado só nos teus sócios e nos seus negócios, você consegue perceber com muito clareza aquilo que está indo bem e aquilo que precisa ajustar. E aí o que você precisa ajustar, você consegue definir as métricas, inovar, volta para casa, reflete mais um pouco, discute, e no final o resultado acho que é maravilhoso. A gente está há 5 meses aqui já trabalhando, implementando esse planejamento, e o sentimento é que estamos no caminho certo. Isso é muito interessante, porque eu já vi vários escritórios com muitos anos de história simplesmente sumirem porque não cuidaram dos próximos anos, viveram do passado, e vocês usam o passado, mas em prol do futuro. Agora, feito o planejamento estratégico, o que vocês identificaram? Bom, no planejamento a gente tem, obviamente, a gente teve algumas notícias muito boas e a indicação de outros pontos de melhoria, né? Acho que do ponto de vista, bom, nossa parte financeira, sempre uma dúvida, porque a gente conhece a nossa conta, a gente não conhece a conta do mercado inteiro, né? Então você ter ali uma comparação e entender que a nossa calibração de despesas versus quantidade de profissionais e também o tamanho, proporcionalmente à receita, você está bem alinhado e bem posicionado a isso, já te traz um certo alívio. Outra questão que a gente conseguiu ver em números é a nossa taxa de turnover. A nossa equipe aqui é muito fiel ao escritório. A gente está aqui há 70 anos, eu sou faço parte aí da terceira geração de sócios, então é um escritório que se preocupa com sucessão, que já passou por algumas sucessões, e a gente consegue enxergar isso na equipe. Eu estou aqui há 22 anos, os meus sócios, vários foram estagiários aqui, estão aqui há acho que o sócio mais novo do conselho é o Otávio, 17 anos de casa. Você perceber que as pessoas vêm para o Barcelos Tucunduva e ficam, acho que é um reflexo de um bom trabalho que a gente executa e do bom ambiente que a gente vive. É gostoso trabalhar aqui. Então, a hora que você enxerga isso, você consegue ver que está no caminho certo e consegue, com muita tranquilidade, planejar o futuro. E é interessante, porque são 70 anos de história e vocês fizeram muitas coisas boas, tem um legado que foi deixado e estão olhando para frente. Tem, de fato, aí um turnover muito baixo em todas as esferas, na sociedade, nos associados, mas sempre tem coisas a melhorar. Quando vocês identificaram os pontos de melhoria, o que fazer? Bom, acho que aí é organizar. Muitos desses pontos a gente já conhecia, mas sabe aquela coisa que você deixa na prateleira? Você passa, sabe que ela está ali, mas não dá atenção. Então acho que a primeira coisa foi entender quais são esses pontos, e vocês ajudaram muito a gente nisso, identificar e trazer para uma lista, né, das nossas batalhas, entender que a gente não vai conseguir resolver tudo do dia para a noite, então priorizar e fazer planejamento com nome de responsável, KPIs de meta e fazer um acompanhamento certo disso. Então, vou te dar um exemplo. A gente identificou que apenas 1/4 dos nossos clientes trabalham recorrentemente com mais de uma área aqui no escritório. O escritório é abrangente.
A gente tem mais de 10 áreas de prática jurídica. Nossos clientes são empresas que precisam, talvez não das 10 áreas, mas certamente precisa de mais do que uma área, porque toda empresa precisa de trabalhista, precisa de societário, precisa de tributário, precisa de civil. Então, a hora que você vê esse número, consegue identificar quais são os clientes que trabalham exclusivamente com uma área e definir o que a gente pode fazer para trazer esse cliente para as outras áreas, que vai ser um ganha-ganha, porque eu acho que o escritório vai ganhar porque uma captação interna é muito mais simples do que uma captação de um novo cliente fora, e o cliente também, porque a interlocução é com o mesmo escritório, que já conhece o negócio dele, já conhece a cultura dele, já está dentro do fluxo dele. Então, acho que esse é um ponto que a gente identifica, um exemplo de um ponto que a gente identificou de melhoria, que a gente quer trabalhar bastante no próximo ano para poder melhorar. Você traz cliente e, sem dúvida nenhuma, pessoas e clientes é o que faz com que o escritório se desenvolva e cresça. Mas a gente vive num mercado de alta performance super competitivo. Dito isso, como se destacar? O crescimento do escritório é uma opção? E a presença no digital, o investimento em marketing, é um dos possíveis caminhos? Bom, o crescimento do escritório não é uma opção. Eu acho que existem dois fatores aí que são determinantes. O primeiro, o mercado, né? O escritório de advocacia, antes você simplesmente precisava de uma máquina de escrever lá atrás. Eu entrei no escritório e tinha máquina de escrever, tá? A gente precisava de uma máquina de escrever e uma folha de papel. O resto você fazia sem tecnologia, sem nada disso. Hoje um escritório, para funcionar bem, ele tem uma série de investimentos necessários. Em tecnologia, em marketing, em estrutura, e isso demanda uma capacidade de receita maior. E para ter uma capacidade de receita maior de pagamento, eu preciso crescer. Tá? E o segundo aspecto, e para mim o mais importante, é que sempre me perguntaram o tamanho que o escritório tem que ser, quantos advogados você acha que a gente tem que ter, qual o tamanho do faturamento. Acho que a resposta não está por aí. Eu quero crescer, eu acho que eu tenho que crescer, o escritório tem que crescer para dar oportunidade para todas aquelas pessoas que estão aqui há mais de 10 anos e que confiaram no escritório. Então eu quero crescer o suficiente para abrir espaço para o meu time, porque se eu não crescer eu não abro espaço. Então o mesmo espaço que eu tive, que meus sócios tiveram, eu acho que a responsabilidade minha agora, nesses 2 anos como CEO, é criar o ambiente para que esses advogados, esses coordenadores de equipe que estão com a gente tanto tempo, tenham seu espaço e possam alcançar a sociedade e ajudar o escritório nesse crescimento e nesse futuro. Essa questão do crescimento, Eduardo, é uma questão muito sensível. Os escritórios têm muito esse questionamento, crescer ou não crescer. E você trouxe um pouquinho da tua visão, que é importante, é crescer na medida que vocês precisam crescer. Tem uma outra parte, que é a parte do marketing, a parte do digital. Como é que vocês enxergam isso em relação à estrutura de vocês no mercado? É uma tendência, não dá para fugir disso, né? Eu até brinco aqui que todo mundo às vezes fala, não quero aparecer, não quero me expor, mas está consumindo. Está todo mundo olhando a rede social o dia inteiro. Então o digital acaba sendo uma oportunidade de suprir algumas lacunas que você tinha com muita facilidade no passado e hoje a agenda das pessoas não permite. É mais difícil você encontrar todo mundo pessoalmente, sempre nos mesmos lugares. Então o digital acaba sendo uma forma de você poder mostrar o escritório, o nosso negócio como ele é. Não só a parte técnica, que óbvio é importante, a gente vai continuar produzindo conteúdo técnico, mas eu acho muito importante o nosso cliente conseguir entender como que é o nosso dia a dia, como que se dá a relação das pessoas aqui no escritório, o que a gente pretende em termos de planejamento dos nossos eventos, como que a gente pretende captar um novo cliente, o que a gente quer melhorar no atendimento do cliente, que eu acho que esse é o nosso posicionamento de identidade com o cliente. Só que justamente por isso eu não posso ficar satisfeito com o atendimento que eu faço. Todo dia eu acordo e pergunto o que eu posso melhorar. Com tantas coisas mudando, as pessoas não dão mais conta do e-mail. Como que eu posso entregar o trabalho jurídico de uma forma mais eficiente, que o cliente ele tenha acesso a essa informação, não fique lá jogado e perdido no e-mail dele. Então acho que é uma construção diária que a gente está preocupado em sempre aprimorar esse relacionamento, entender mais o que o cliente precisa naquele momento e uma forma mais fluida de entregar o trabalho para ele. Você traz alguns pontos importantes, que são pontos de discussão, dentro do escritório e para o mercado. A gente tem discutido aqui algumas coisas, como crescer ou não crescer, parte financeira, o que a gente tem que olhar para dentro, o que a gente tem que olhar para fora. E muito disso é discutido dentro do planejamento estratégico, na metodologia que é o Must Win Battles. As batalhas que você vai ter, quais batalhas você vai escolher. Como que a identificação das Must Win Battles do escritório ajudaram e norteiam
pensando no futuro? Bom, acho que um grande problema aí não é do nosso escritório, é do mercado inteiro e não só do mercado de advocacia. Acho que a pandemia acabou alterando a forma de trabalho. A gente estava num momento muito presencial, foi para um momento 100% online, agora a gente vive um momento híbrido, com uma dificuldade e um aprendizado muito grande em como manter a cultura, né? Quando você trabalha com o time lá de trás, o time já tinha a cultura enraizada. Agora eu tenho estagiários novos chegando, eu tenho advogados júnior chegando, às vezes não em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Porto Alegre, e todo mundo tendo que interagir fisicamente de forma online. Então acho que a maior dificuldade que a gente está tendo hoje, e é uma dedicação de tempo muito grande, é como manter a cultura com essa preocupação de ter uma identidade única, de ser o Barcelos Tucunduva Advogados como um único time que joga junto, que ganha junto. A ideia de centralizar a gestão, de ter um CEO, e aí foi um privilégio muito grande quando me convidaram para assumir esse cargo de forma unanimidade. Na verdade foi um reconhecimento. Eu até na hora perguntei por quê, foi um reconhecimento de um trabalho que eu faço desde quando eu era estagiário. Eu sempre fui intrometido, gostava de mexer em sistema, criticava processo, e acho que isso foi construindo o Eduardo de hoje, que assume essa posição e vem cuidar do escritório com uma visão não só do direito tributário, que é a minha raiz, mas com uma visão do negócio e advocacia, né? Então criar essa unidade de ter um comando, com auxílio de algumas diretorias específicas. A gente nomeou 4, que estão atrelados com os principais pontos que a gente quer trabalhar. Então a primeira é marketing, uma diretoria super importante, principalmente por causa da presença digital que você trouxe. A diretoria financeira, por óbvio, porque é o que mantém o escritório, e a gente já está muito bem posicionado em KPIs, em BIs. Eu consigo ter um acompanhamento hoje online de todo, não só o faturamento, mas eu consigo entender caso a caso qual que é a situação financeira do caso, se ele está gerando lucratividade, se não está gerando, o que eu preciso fazer para melhorar, qual tecnologia que eu posso empregar para determinado trabalho para tornar ele mais eficiente. Então, uma diretoria muito importante, que é do Rodrigo. A diretoria de pessoas, que a gente chama de DHO, que é desenvolvimento humano e organizacional, que está com o Ricardo, que é justamente para poder manter esse bom ambiente com esse desafio de ter a identidade da cultura. E a quarta diretoria de tecnologia, que eu assumi, porque dessa eu não abro mão, porque eu gosto muito do negócio. Então eu estou na dobradinha aí, olhando tecnologia e a parte e aí como CEO comandando todo. Você traz aqui alguns desdobramentos já do planejamento estratégico, mas olhando hoje por cima e já implementando as mudanças, o que mudou em termos de valores aqui para o escritório? Aí eu vou ser bem específico. Eu acho que a gente fez todo um trabalho de revisão da nossa visão e dos valores, mas o que mudou mesmo é que a gente incluiu a palavra negócio. A gente, óbvio, é um escritório de advocacia, mas a gente também é uma empresa de negócios. Então a gente começou a criar alguns hubs, e há um tempo atrás, há 2 anos, a gente montou a BT Tech, que é uma empresa de tecnologia que está desenvolvendo produtos para o mercado. O primeiro produto a gente vai lançar amanhã. Estou indo para Brasília amanhã, a gente vai lançar em uma feira. Então é uma plataforma para o mercado de meios de pagamento, tá? Então é um braço que a gente vai seguir ali. A gente também está desenvolvendo agora uma nova empresa para atender os clientes na reforma tributária, que a gente entendeu que só advogado não é suficiente. Eu preciso ter um time multidisciplinar. Eu vou conseguir prestar um serviço muito melhor para o meu cliente se eu tiver um time de advogado, contador, economista, olhando a reforma como um todo e não trazendo só a visão jurídica. Na hora que a gente traz isso e formaliza, coloca ali carimbado a palavra negócios, provoca em todo o time e provoca uma mudança no nosso dia a dia muito eficiente, e o cliente está gostando de ver isso. Acho que esse é o principal aspecto que a gente mudou. Que bacana, é importante entender os impactos reais, né? Como o planejamento ele impacta no dia a dia do escritório. A gente falou dos 70 mais 70, são 70 anos de escritório e agora pensar nos próximos 70. Como fazer para equilibrar a tradição com a inovação? A tradição é muito importante, acho que ela nos traz toda a base para o futuro. Eu gostei muito no planejamento que a primeira reunião que a gente voltou 70 anos atrás e fomos entender a visão dos fundadores naquela época. E é impressionante como a hora que você faz o exercício de contextualizar as decisões que eles tomaram para o momento, eles eram inovadores, eles tiveram muitos desafios,
muitas decisões importantes e a gente tem que fazer isso nos dias de hoje, né? E não é uma tarefa fácil, o mercado está muito instantâneo. Então, todo esse direcionamento que a gente fez está viabilizando agora com que as nossas decisões sejam mais rápidas, mais eficientes, e que a gente consiga, com isso, acompanhar a evolução e ter novas ideias, investir em novas áreas de nicho. O mercado é muito concorrido. Eu sou um ouvinte aí quinzenal do seu podcast, e você sempre fala do número de advogados, né? 2 milhões? Quase 2 milhões de advogados. 100 mil escritórios de advocacia. E aí toda vez que você fala isso, eu me pergunto, bom, o que a gente vai fazer para se diferenciar? Porque é uma concorrência muito grande. Tem muito escritório, tem muito advogado. Então acho que além do negócio, é também trazer um pouquinho a questão do conhecimento de nicho. Bom, eu faço tributário, ótimo. Quantos escritórios fazem tributário? Muitos. Quantos escritórios fazem tributário bem? Muitos também. Tenho vários excelentes colegas que são concorrentes de primeira linha. Então, como que se diferenciar? A gente entende que é a advocacia de nicho, é você conhecer um negócio novo e estão surgindo negócios novos a cada minuto e conseguir preparar aquela prática para atender a área específica. Um exemplo aqui é o que a gente faz com o meio de pagamento. Nosso escritório, desde 2007, atua na área, não é que agora pegou. Estava lá antes, entrou numa área de nicho e com isso eu consigo ter todo um ecossistema das áreas de apoio, podendo gerar um trabalho com menos concorrência e que certamente vai ajudar o escritório a identificar novas áreas de nicho e poder ir renovando esse ciclo. Eu quero agradecer o Barcelos Tucunduva por ter nos convidado para participar dessa série 70 mais 70 e também do planejamento estratégico. É muito bacana poder participar dos próximos anos de um escritório que alia a tradição, a inovação. E agradecer também o Eduardo, CEO do escritório. Muito obrigado, Eduardo. Prazer estar aqui com você. Desejo muito sucesso nos próximos 70 anos e também no seu mandato como CEO. Muito obrigado, Renato. Foi um prazer ter vocês aí conduzindo o nosso planejamento estratégico. Certamente fomentaram muitas ideias e vão auxiliar, que já estão em prática aqui, estão auxiliando muito a gente no nosso dia a dia. E eu estou com uma visão muito otimista para o futuro. Muito obrigado. E eu queria continuar aqui convidando todos vocês. Esse aqui vai ser o nosso primeiro episódio de uma série que a gente vai esquecer um pouquinho as abordagens técnicas que a gente já faz no nosso BTcast e vamos trazer o dia a dia do negócio de advocacia. Então, conversar um pouquinho sobre práticas de gestão, práticas de DHO, práticas financeiras que afetam o negócio de advocacia. Vem com a gente.